Fique comigo para aprender esse cropped de Brasil. Olha, para esse trabalho a gente vai usar Elastex, fita métrica, agulha 2,5, marcador, tesoura e as cores da copa. Esse fio pode ser o fio ânio, cleia duplo, aí vai da sua preferência. Vamos iniciar aqui com o anel mágico. O anel mágico eu costumo fazer assim, ó. Você vai fazer como se fosse fazer um nozinho. E aí você deixa, em vez de ficar pro lado direito, você coloca ele pro lado esquerdo. O fio atrás do dedo. Encaixou a agulha aí. Pronto. Aqui eu subo 3 correntinhas. 1, 2, 3. E aqui o que eu faço agora? Contando com ele, eu vou fazer mais 6 pontos altos. Que ele vai ficar com 7 ao todo, né? Então a gente vai lá. 1, 2, né? 3, 4, 5, 6, 7. O sétimo seria o meio dele, certo? Então a gente vem aqui, marca esse meio e deixa marcado, porque aqui é onde eu vou fazer os aumentos, né? De leque, mas não vai ter um leque, né? Vou explicar pra vocês, tá bom? E aqui a gente faz mais 6. 1, 6. E aqui a gente já pode fechar. Olha o mágico. Ele ficou meio emborcadinho agora, inicialmente. Mas aqui a gente já consegue enxergar, tá vendo? Ó, faz até um coraçãozinho, né? A gente vai virar o trabalho. Nesse mesmo buraquinho, a gente faz mais uma alcinha, ficou com 2 e faz um ponto baixo. Que já conta como uma correntinha, né? 1, 2, 3. Nesse mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. Que é pra poder ficar assim. Inicialmente parece até que tá emborcando, né? Mas daqui a pouco vai dar certo. E a gente vem e faz mais um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui no centro. Quando chegar aqui no centro, vai ter uma alteração. Cheguei aqui, vou tirar o marcador. Na onde estava o marcador, eu vou colocar mais 3 pontos altos. Que seria basicamente igual ao leque que tinha, né? Que vai ter o aumento. E eu marco novamente o do meio, né? Que seria o segundo. Entre os 3, o segundo. Marco novamente, deixo marcadinho. E volto a fazer mais um ponto de base para cada um. O que a gente não pode esquecer é que aqui também tem um ponto, ó. Tá? Então a gente tem que colocar o ponto aqui também. Nesse daqui. Nesse caso, os últimos sempre também tem 2, tá? Então vai ser no começo e no fim 2 e no meio 3.
Por quê? Porque Agora eu vou explicar, né? Por quê? Porque aqui os aumentos ficam aqui e aqui no meio, tá? Então os aumentos vão ficar aqui e aqui no meio. Por que tem que ter aumento aqui? Para ele não ficar subindo essa parte, para ele se manter reto, tá? Então aqui vamos fazer mais uma carreirinha para vocês entenderem. Virei o trabalho, coloquei no mesmo ponto mais uma alcinha e faço mais duas. Uma, duas. E no mesmo, um ponto alto, que é o aumento da base, certo? E agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base e aqui no meio eu tenho que fazer 3. Vamos lá? Cheguei aqui no meio, tiro o marcador, faço 3 pontos altos, igual de baixo, eu marco o segundo, que é o do meio, e volto a fazer ponto alto para cada ponto de base, e no último eu faço 2. Não esquecendo do ponto aqui, tá? Porque pode ser que esqueça. Essa parte aqui do gancho, às vezes a gente não consegue colocar ele assim. Você pode aproveitar o gancho, encaixar a agulha, tá? E puxar. Nesse caso, vou dar a volta aqui, vou virar, encaixar o gancho e fiz o ponto alto. Nesse daqui tem um aumento, então mais um ponto alto no mesmo lugar. Tá vendo? Ficou assim, ó. A base reta. Aqui a gente ajusta depois, né? E ele com um conceito triangular sem nenhuma fenda. E aqui eu já fiz 1, 2, 3. Vou fazer mais 2 e a gente volta aqui. Cheguei no final aqui, né? Vou deixar o último ponto sem finalizar, tá? Os dois aqui na agulha. Vou vir com a próxima cor, que no caso aqui é azul. Ajusto o ponto aqui ao lado. Venho aqui, ó, e já passo ele como se fosse finalizar o ponto, tá vendo? Aí eu só pego o branquinho aqui e puxo. Ele já fica ajustadinho, ó. Tá vendo? Virei o trabalho. Vou colocar no mesmo lugar. Fiz um ponto baixo. Subo mais 1, 2. Fiquei com 3. Lacei e coloquei mais um ponto. Fiquei com 2 aqui, tá vendo? E agora a mesma coisa. Ó. Vou seguir novamente com um ponto de base para cada um. E no meio aqui, fazer 3. Que vai ficar assim, ó. Esse aqui eu já posso cortar. O branco, né, ó. Eu corto o branco, deixo aqui ao lado. Não vou usar ele mais. E aí eu sigo fazendo agora com a linha azul. Cheguei aqui no meio, tiro o marcador.
3 pontos altos no mesmo ponto de base. Marco novamente aqui, para não perder. E completo a carreira, lembrando que aqui o último eu tenho que fazer 2. Não esquecer esse pontinho aqui. Lacei, coloquei aqui. E já tá criando forma, certo? E aqui agora a gente vai fazer as carreiras aqui e eu volto com vocês para mudar de cor. Chegamos aqui no final, né? Nossa, Ivan, mas tá tudo torto. Gente, por isso existe o sistema de blocagem, né? Nesse caso aqui eu não vou blocar, eu só vou esticar a peça, mas aqui eu fiz 10 carreiras. E aí, lembra que aqui é o meio e aqui é a ponta, ó. Toda peça, ela cede, né? E toda peça, ela parece dar uma emborcadinha. Aquela peça que já fica solta quando você faz, pode contar que ela vai ficar enorme depois quando ela ceder, quando ela se alinhar aos pontos. Olha esse lado, que eu só dei uma ajustada, e olha esse lado aqui. O lado que eu ajustei já está totalmente reto. E o lado que ainda precisa ser ajustado. Olha só que diferença. Então aqui, isso daqui, gente, é praticamente uma blocagem, tá? Olha que bacana. Então assim, eu fiz aqui 5 carreiras de branco e fiz 10 carreiras de azul. Agora eu vou entrar com o amarelo, tá? Eu vou entrar com o amarelo e vai ser a mesma coisa. Deixei 2, né? Deixei 2 aqui. Venho com o amarelo aqui ao lado. Eu só ajusto o ponto aqui para ele não ficar folgado, ó. Às vezes ele fica meio folgadinho, você vem, ajusta ele. Vou começar aqui o ponto para poder terminá-lo. Tiro 1. E agora eu fiquei com 2 na agulha, certo? Venho aqui ao lado com o fio e finalizo esse ponto e já faço, não, virando, né, para as coisas certas, e já faço nesse mesmo ponto um ponto baixo, aí eu venho com azul, ó, e só puxo, corto o azul, separo ele aqui pro lado. E 1, 2, né? 3. 1, 2, 3. Mais um ponto alto no mesmo lugar. E aqui agora eu vou dar sequência novamente. Ponto alto sobre ponto alto. E no centro eu coloco 3. Se você tiver com dificuldade para achar o centro, eu indico sempre que você continue utilizando o marcador, tá? Nesse caso aqui eu já tirei o meu porque eu já consigo identificar onde tem 3 pontos no mesmo espaço. E aí agora eu só venho com o marcador. Bom, aqui eu já coloquei a linha verde, né? Ó, por enquanto tá assim. Tá bem com cara de bandeira mesmo. Ao invés de fazer só 10 carreiras aqui na amarela, eu fiz 12, tá? Essa parte aqui já tá bem alta. Ela tá com 29 centímetros, tá vendo? 29 centímetros. Então, o que a gente vai fazer? Para não ficar muito alto no pescoço, não ficar incomodando,
Aqui, antes daquele ponto do aumento, né, que tem os 3 pontos aqui, eu paro aqui, já venho nesse próprio ponto aqui, faço um ponto baixo, mais um, que para cada ponto alto eu faço 2 pontos baixos, venho no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo, nos 3 que estavam aqui, eu faço 1, 2, 3, certo? Aí ele vai ficar já mais retinho. Lógico que conforme eu vou fazer mais algumas carreiras aqui. E conforme eu vou fazendo aqui, ele vai ficando bem alinhadinho. E ainda lembrando que depois tem a finalização, né? Que é o acabamento. Então aqui eu venho, faço mais um ponto baixo. E já subo 1, 2, 3, certo? E já venho descendo novamente. E ele vai ficando quadradinho aqui. Fazer aqui, eu não vou deixar essa parte verde tão grossa. Antes de terminar, eu venho aqui na próxima carreira aqui, já mostro como vai ficar essa parte de cima. E depois ainda tem acabamento aqui embaixo, tá? Aqui, agora eu cheguei, né? E vou fazer o... E a mesma coisa, eu volto fazendo ponto baixo, 2 pontos baixos para cada ponto de base. Aqui no meio eu coloco 1. Até chegar ao outro lado. Chegou do outro lado, novamente, subiu 1, 2, 3 e segue fazendo. E eu vou fazer aqui mais algumas carreiras e já volto. Agora aqui, finalizei, né? E vou fazer 2 pontos baixos, né? Para cada ponto alto. Aí eu venho, faço 1, 2, 1, 2, 1, 2. Isso eu vou fazer por toda a carreira aqui. Por toda a carreira daqui de baixo. Que eu vou fazer isso aqui, né? Tem um fiozinho aqui. Eu já deixo ele aqui escondidinho dentro do arremate, ó. Fiz aqui no meio. Tá vendo? Fiz aqui no meio. Passei aqui nele todo. E agora é onde vai entrar o Elastex, tá? O que eu vou fazer? No contorno de toda a peça, eu vou fazer agora, antes do acabamento, eu vou fazer uma carreira todinha de ponto baixo. Só que essa carreira de ponto baixo, eu já vou fazer ela com Elastex. Porque com Elastex já ajuda para cliente não ficar com o seio de fora, né? Como é um cropped, ele vai dar a estrutura todinho em toda a volta, né? Aí eu posso fazer ou uma carreirinha, só que como o Elastex é fino, eu posso optar por fazer 2 carreiras, tá? No contorno dele todinho, até aqui embaixo. Porque eu ainda vou fazer um acinturado aqui embaixo
E ainda tem as alças, né? E um acabamento na lateral dele todinho. Agora eu venho aqui, deixo ele aqui em volta, já faço o ponto baixo envolvendo o elastex, tá vendo? Eu venho aqui toda a carreira, eu só deixo o elastex aqui dentro, né? Sobre o ponto e deixo ele dentro do pontinho baixo, ó. E eu vou fazendo ponto baixo com o elastex aqui dentro. Então essa peça, ainda que ela laceie depois, ela vai ter mais estrutura, porque ela vai puxar e ela vai voltar, tá vendo? Ela vai e ela volta. Então essa peça vai ficar uma peça com estrutura. Por isso que quando eu falo pro pessoal comprar um elastex, eu já falo, já compra um de 500 metros, que para vestuário você usa para tudo. E aí você vai circulando a peça todinha. Essa aqui é uma dica muito boa, viu? Tá vendo? Escondidinho. E aí eu vou fazer em volta dele todinho e já volto para mostrar para vocês. Passei aqui o elastex em toda a peça. Agora aqui, ó, a gente vai fazer... Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o elastex, que ele vai ser escondido. Eu vou fazer aqui um adiantamento da peça, só para vocês entenderem, tá? Na base aqui, eu vou fazer ponto alto. E aqui de acabamento, eu vou fazer assim, ó. Eu vou subir com um ponto baixo. Aquela mesma história, né? Eu venho aqui, já vou... 1, 2, 3. No mesmo lugar, eu coloco 1, 2, 1, 2, 3, tá vendo? E aí eu venho aqui pro 1, 2, no terceiro, eu faço um ponto baixo. Tá vendo? Isso aqui já vai ser de acabamento, ó. Então vai ser 1, 2, 3. No mesmo lugar eu faço mais 1, 2, fico com 3 também, tombo ele descendo 2, e ele vai ficar assim por toda a extensão, e aqui na parte de baixo faço 1, 2, 3, e vou subir no ponto alto para cada correntinha, para cada ponto de base, né? Por 3 carreiras aqui E e eu vou depois fazer eu só isso. faço o cordão para fechamento. Agora aqui para fazer o cordão, vamos usar os 4 fios, as 4 cores. Eu vou aumentar a agulha, pegar a agulha aqui número 5,5. Eu vou simplesmente com os 4 fazer correntinhas, tá vendo? Ó? Porque já fica com efeito muito legal. Ó, e ele vai ficar assim. Essa daqui vai ser a correntinha do cropped, tá? E aí, finalizando, eu vou trazer ele pronto pra você ver como ficou. Com o acabamento do cropped e com as correntinhas. Gente, ó, terminei aqui a peça, como eu falei pra vocês aqui, ó, fiz o biquinho, né, em todo o contorno, e aqui embaixo, e essa aqui ficou a correntinha que eu havia falado pra vocês, ó, tá vendo?
E aqui atrás eu fiz uma transpassada. Por que tá assim? Porque essa peça é para um tamanho M. Mas ó, ela serviu num P tranquilamente e serve para um M, tá vendo, ó? Uma correntinha só. Então eu fiz a correntinha, as duas com 1 metro, com os mesmos fios que eu havia trabalhado, e ficou assim na nossa modelo. Esse daqui é o Cropped Brasil.